5 pessoas se dirigem, caminhando quase juntas, ao bar e restaurante Cordano, em Lima, Peru, local onde foram convidados por Augustus Larkin para jantar e discutir sobre os detalhes da expedição que esses investigadores supostamente farão parte. O restaurante é simples, mas com mobília de bom gosto, painéis e móveis de madeira e chão de ladrilhos. A comida aparenta ser boa e os frutos do mar são especialidade da casa. Quando vocês chegam ao restaurante, são indicados a uma mesa onde 3 homens já se encontram sentados. O primeiro é um homem branco, um pouco pálido, magro, com cabelo louro um pouco gorduroso e olhos azuis bem claros. Mesmo aparentando ser jovem, sua pele é macilenta e ele tem olheiras terríveis em seus olhos cansados. Suas roupas, apesar de parecerem caras, têm um caimento estranho, um pouco frouxas e amassadas. O segundo é mais calado. Mesmo em sua quietude e silêncio, sua postura denota uma hostilidade pouco sutil e ele demonstra uma antipatia dirigida ao terceiro homem em especial. Um homem muito magro, com maçãs do rosto pronunciadas e olhos azuis penetrantes e profundos. Seu cabelo castanho de médio comprimento é todo desgrenhado e ele não faz nenhuma tentativa de ajustá-lo. Suas roupas são limpas, ainda que velhas e desgastadas, e ele aparenta ter preferência por roupas leves de algodão. O terceiro é um afro-americano de altura e compleição médias, com cabelo curto e sorriso dançante, aparentemente sempre presente. Está trajando um paletó de tweed, um chapéu fedora e com um cachimbo soltando fumaça constantemente. O primeiro se levanta, com um sorriso forçado e doentio, e agradece aos recém-chegados por terem vindo, desejando que sua viagem tenha sido agradável. Ele apresenta o segundo homem como sendo Luiz G. Mendonça, seu ajudante pessoal, e o terceiro como sendo Jesse Hughes, um folclorista de Nova York e um novo membro da expedição. O jantar que se segue aparenta ser bem agradável, e apesar da atmosfera fria entre Mendonça e Hughes, Larkin explica seu plano de ir para os Planaltos, localizar uma pirâmide perdida e recuperar alguns artefatos valiosos, enfatizando o fato de que espera que todos os envolvidos fiquem ricos, ou, pelo menos, conquistem sucesso dentro de seus respectivos campos acadêmicos. Ele menciona que comprou alguns itens interessantes perto de Puno, com um criador de alpacas que afirmou que seu avô os recuperou de túneis sobre uma pirâmide nas montanhas. O dito avô nunca teria retornado ao local por causa de superstição, mas ele contou à sua família que haviam outros tesouros nos túneis. Embora o agricultor não conseguisse fornecer uma localização precisa do local, Larkin afirma que suas investigações subsequentes forneceram detalhes suficientes para estreitar as possibilidades e tornar viável uma expedição. Ele então mostra a todos os presentes os 2 itens que ele afirma ter comprado do fazendeiro. Um deles é um pingente de um homem segurando 2 varetas, ou cajados, embelezado com formas retangulares. O outro é uma taça dourada esculpida com padrões geométricos e círculos e encrustada com turquesas. Ele diz que ouviu falar da pirâmide perdida pelo mesmo fazendeiro que o vendeu os itens. Este homem dissera que seu avô encontrou o local e levou alguns objetos, mas então disse que a pirâmide era amaldiçoada, um local do qual se ficar longe. Larkin considera isso apenas como uma superstição local, sem qualquer base em fatos. Ele encontrou o sujeito por puro acaso, e agora é uma grande sorte que possam ser a primeira expedição profissional a visitar a pirâmide e trazer luz à sua história e tesouros. Ele afirma que a pirâmide está nos Planaltos, a poucos dias de viagem de Puno. Também afirma ter descoberto o provável local da pirâmide a partir das direções do agricultor. Larkin pede desculpas por não poder mostrar sua pesquisa, dizendo que ele destruiu seus documentos com medo de que algum outro arqueólogo empreendedor o roubasse para ganhar a corrida até este novo achado. Considerando que a notícia sobre a pirâmide se espalhou pela imprensa, qualquer um poderia montar uma expedição concorrente. É melhor prevenir do que remediar, sorri ele acrescentando. Está tudo em minha cabeça. Tenho uma memória muito boa, então não temo. Ao longo da conversa, Luiz de Mendonça fica em silêncio, não oferecendo nenhum comentário, além de acenar com a cabeça em concordância enquanto Larkin fala. Da mesma forma, Hughes ouve Larkin com interesse, mas evita fazer demasiadas perguntas ao homem. Quando o jantar termina,
Lark se levanta, desculpando-se, afirmando que está se sentindo mal e pede licença para se retirar e descansar mais cedo. Após a saída de Lark, Jesse Hughes convida os presentes para se juntarem a ele para mais uma bebida e se conhecerem melhor. Ele os pergunta o quanto acreditam no que acabaram de ouvir e se vocês confiam em Lark. Ao demonstrarem alguma dúvida, pois a história deveras parece não estar completa, ele conta que seu nome verdadeiro é Jackson Elias e diz acreditar que Lark pode estar atraindo a todos para um grande perigo. Esse pensamento começa a pairar sobre a cabeça de todos vocês, como uma névoa doentia e fosforescente numa cripta há muito esquecida. Ele segue dizendo que tem feito pesquisas para um novo livro sobre sociedades secretas no Peru. Em particular, ele passou algum tempo viajando pela área perto do lago Titicaca, procurando por evidências do que acredita ser um culto da morte centenário. Um detalhe importante, menciona Elias, é que o professor Nemésio Sanches, da Universidade Nacional de São Marcos, estava interessado em se juntar à expedição. Mas Lark, muito estranhamente, ignorou todos os seus pedidos. Como estava marcado para no dia seguinte Elias encontrar justamente o professor Sanches, ele convida a todos a se juntarem a ele no encontro. Ao chegarem com Elias no Museu de Arqueologia e Antropologia, o professor Sanches os recebe de forma educada e afável. Mesmo demonstrando estar um pouco incomodado com a presença de tantos convidados, ainda assim recebe a todos com um vasto e cansado sorriso. A sala que agora se encontra, o escritório do professor Sanches, é uma sala arejada, com teto alto, paredes brancas e prateleiras cheias de livros e artefatos. Dominando a sala, há uma grande mesa de madeira repleta de resmas de papel, livros e diários. Sanches confirma que se ofereceu para ajudar Lark em várias ocasiões, apenas para ser ignorado ou rejeitado em todas elas. A suspeita dele é de que Lark deseja saquear o local sem interferências. Ele acredita que seu último recurso seja identificar a localização exata da pirâmide e chegar lá primeiro, embora aparentemente o tempo esteja se esgotando. Para esse fim, Sanches e uma de suas alunas, Trinidade Rizzo, têm vasculhado a biblioteca e os arquivos da universidade em busca de qualquer informação possível sobre a pirâmide. Eles encontraram um velho documento datado de meados do século XVI, escrito por um conquistador chamado Gaspar Figueroa, que pode se referir ao local em questão. O documento era difícil de ler, então Rizzo tem trabalhado em resumo, levantando os detalhes mais pertinentes. Ela já havia quase terminado, mas precisou parar por um instante a fim de procurar um artefato em um depósito sobre o museu. Depois de algum tempo aguardando Rizzo voltar do depósito trazendo o artefato, Sanches se desculpa pela demora dela. Elias sugere então que vocês ajudem a procurá-lo. O professor fica feliz com a sugestão, mas diz suspeitar que ela simplesmente encontrou algo interessante e perdeu a noção do tempo. Ele dá as instruções para que vocês encontrem o depósito sem problemas e diz que vai esperar no escritório com Elias, para caso ela apareça nesse meio tempo. Então vocês se dirigem ao depósito, que fica quase que diretamente abaixo do escritório de Sanches, acessado através de uma escadaria e por um corredor longo e mal iluminado. Vocês encontram a porta do depósito entreaberta. O lugar é cavernoso e oblongo, com cerca de 24 metros de comprimento por 14 de largura, cheio de fileiras uniformemente espaçadas de prateleiras do piso ao teto. A maioria das prateleiras estão repletas de caixas, caixotes e sacos, contendo uma grande variedade de artefatos de interesse histórico. As prateleiras e os recipientes estão todos bem rotulados, e tudo está limpo e bem guardado. Ao caminhar um pouco mais por entre as prateleiras, vocês deparam com uma pilha de papéis, caixas e artefatos, encobrindo o que aparenta ser uma silhueta humanoide meio enterrada sob essa pilha. Aí se encontrava aparentemente Rizzo, totalmente ressequida, quase mumificada, e há um grande disco de carne rasgada e sangrenta na parte de cima de seu tronco. Seu rosto enrugado está congelado em uma máscara de terror, com os olhos ainda abertos e arregalados, vítreos. A boca escancarada num esgar de grito de pavor silencioso, com seus lábios secos e retraídos, com seus alvos dentes à mostra. Após o choque que essa visão dantesca proporciona, em meio a ânsias de vômito e vertigens causados por essa cena horrível, vocês notam um caderno saindo pelo bolso da jaqueta dessa pobre alma,
contendo as anotações sobre o texto no qual estavam trabalhando. Ao lado de seu corpo, há uma pequena caixa de madeira que foi quebrada em vários pedaços. A forma como o topo da caixa foi retirado indica que ela não se partiu devido a uma queda das prateleiras, mas sim porque alguém forçou a sua tampa. O interior da caixa está cheio de palha, e despontando deste material algo que parece ser um grande objeto de ouro trabalhado. Ao pegá-lo e observá-lo mais atentamente, percebe-se o que parece ser o resto de pele recém-queimado, incrustado no objeto, embora claramente o objeto seja frio ao toque. Esse objeto é um grande entalhe de ouro trabalhado, com cerca de 60 centímetros de comprimento, 7,5 de largura e 1 centímetro de profundidade. Ambas as extremidades são ásperas, e dele continua a exalar um leve odor de carne velha queimada. A peça é basicamente uma faixa reta, embora 4 seções despontem para fora em ângulos retos, formando saliências curtas ou espirais quadradas. A superfície apresenta uma série de formas geométricas não repetitivas, principalmente quadrados e retângulos, sem nenhum significado óbvio. Nenhuma dessas formas se assemelha a quaisquer escritas conhecidas. Ao olhar em volta, vocês percebem um rastro intermitente de sangue indo em direção à saída. Seguindo esses rastros, vocês conseguem perceber que o caminho seguido está indo em direção ao escritório do professor Sanches, só que por uma rota mais sinuosa do que aquela que tomaram para chegar ao depósito. Quando retornam para a sala propriamente dita, vocês encontram Elias desacordado no sofá e o professor Sanches se contorcendo de agonia no chão, incapaz de murmurar qualquer outra coisa que não seja: "Ele me beijou! Ele me beijou!" Há vestígios de fétidas secreções cerosas e brancas na boca de Sanches, agora desfalecido devido a tanta agonia e sofrimento. Após despertar, Elias conta que foi atingido na cabeça por uma pessoa que parecia muito ser de Mendonça, mas por causa do golpe, ele não está tão certo de que estava vendo direito. Apesar disso, decide confrontar Lark em seu quarto de hotel e pede para que todos o acompanhem. Chegando lá, vocês o encontram em sua cama, semi-despido, com áreas de estar quase fora de si, semi-consciente, completamente pálido, magro, as veias em seu corpo saltando da pele e totalmente descoloridas, como que o que corresse por elas não fosse sangue, mas sim piche. E em seu peito vocês notam uma tatuagem que, por causa de suas vestes, ainda não a tinham visto. Essa tatuagem é composta por desenhos estilizados aparentando ser um tipo de mordida, só que com um detalhe de que no centro dela há um símbolo além dos dentes, como se fosse uma língua no centro da boca, de uma cor vermelho vivo. E a tatuagem toda aparenta estar brilhando de uma forma escura e se contorcendo pela pele. Notam também que de Mendonça não estava com ele. E vendo isso, Elias pergunta sobre esse fato. Larkin menciona estar aliviado pelo sumiço de seu companheiro, que o estava vigiando e ameaçando para que não fosse diretamente ao local da pirâmide, mas sim em uma direção que seria o fim deles, pois haviam mais das criaturas semelhantes a ele por lá. Ele conta que de Mendonça o drogou com heroína na esperança de matá-lo, e depois indo atrás de todos os outros, mas fica aliviado por tudo ter dado certo no final. Ainda afirma que com uma boa noite de sono e descanso, estará inteiro no outro dia para seguir viagem e continuar com o itinerário. No início da manhã do outro dia, todos se encontram com Larkin, exceto de Mendonça, que já estava com os caminhões contratados que chegaram para transportar os membros e as provisões da expedição para seu destino. Após viajarem por 3 dias, ao chegarem à cidade de Puno, Elias diz que tem uma conhecida com quem gostaria de conversar. Larkin não concorda em perder esse tempo e tenta de todas as formas convencer Elias de desistir desse objetivo e seguir logo para a pirâmide. Elias debate insistindo, e a cada instante Larkin fica mais eufórico, agitado, grosseiro e agressivo. Até que em um momento que estão afastados dos caminhões, Larkin se exalta tanto em suas tentativas de dissuadir Elias que aparenta ter uma pequena convulsão e para bruscamente, tanto a fala como seus movimentos. Sua pele já pálida toma um ar etéreo e quase sobrenatural. Seus olhos se tornam totalmente negros e todo o seu modo de agir e falar muda grotescamente. Ele agora se comporta de forma imperiosa, altiva e autoritária. Jamais pareceria que tal débil criatura poderia demonstrar tal tipo de atitude. Sua fala toma forma mais sombria e ameaçadora.
e diz que se todos não concordarem em fazer o que ordena, irão padecer de uma forma terrível por testarem sua paciência e sua ira. Ao escutarem ele falando desse jeito, vocês ficam pasmos e emudecidos, sem conseguir acreditar nem entender o que está se passando. Diante dessa aparente recusa em ter suas ordens acatadas, o rosto de Larkin se torna uma máscara de ira e revolta, e ele avança na direção de vocês. Seu corpo parece flutuar, e uma sombra profunda e quase palpável exala em seu ser. Quando ele está quase os alcançando, Elias, que estava se mantendo um pouco mais afastado, acerta um tiro no meio dos olhos de Larkin para salvar seus amigos. Após o estampido do disparo, o corpo de Larkin voa para trás, e antes mesmo de atingir o solo, ele vai se desfazendo de sua forma, finalmente caindo ao chão como uma massa disforme de carne macilenta e pútrida, e poças de piche borbulhantes e fétidas, exalando um odor acre e insuportável, causando uma náusea sem igual. Logo em seguida se ouve por todos os lados, ainda que afastados, vários guinchos e uivos desesperados e distantes. E entre esses lamentos aparenta estar a voz de De Mendonça ao meio, exatamente no momento em que a massa podre que um dia fora Augustus Larkin perde volume e murcha, como se algo profano e invisível deixasse naquele instante, sobrando apenas a tira de pele que continha tão grotesca tatuagem, quase intacta. Após ponderarem sobre o ocorrido e se recuperarem do susto e do pavor, Elias diz que, mais do que nunca, devem ir atrás daquele seu contato. Ela, uma mulher chamada Naira, uma Yatiri, um tipo de curandeira ou mulher sábia, o ajudou com suas pesquisas sobre os supostos Karizir, uma lenda local de vampiros que se alimentam de gordura e fluidos corporais, quando visitou a região no início do ano. Ele descartou muito do que ela disse na época, acreditando ser apenas superstição, mas, com tudo o que aconteceu nos últimos dias, começou a rever seus conceitos desde então. Depois de algumas horas conversando com conhecidos mútuos, Elias descobre que Naira está hospedada com amigos em uma das ilhas flutuantes do lago Titicaca. Enquanto navegam em um pequeno barco em direção a essa ilha em questão, vocês conseguem perceber que estão sendo observados. Uma mulher de meia idade e um adolescente estão matando o tempo mais casualmente do que o normal, mas lançam constantemente olhares furtivos em vossa direção. Embora o resto dos moradores da ilha flutuante fique cauteloso com um monte de estranhos se aproximando, Naira logo reconhece Elias e diz a seus anfitriões que todos são amigos. Ela não fala inglês. Elias então traduz toda a conversa. Dona de uma alma travessa, Naira se deleita com suas piadinhas, como oferecer a um de vocês um pedaço de carne seca, gesticulando para que morda, e em seguida rindo alto quando descobre que é um pedaço de madeira seca. Qualquer tensão que possa haver é logo afastada pelo calor e gentileza de Naira. Embora a conversa sobre assuntos sombrios logo venha à tona, ela conhece uma velha história sobre como um deus antigo e maligno caiu do céu no lago Titicaca. Ele rastejou para fora das águas e, em sua fome, devorou tudo que tocava. O trapaceiro herói chamado Ekeko convenceu o deus do céu, tentado pela comida, a rastejar para uma velha toca de tatu. Ele então colocou pedras sobre a toca, prendendo a divindade. Ekeko disse às pessoas que aquele agora era um local sagrado e mandou que construíssem um templo sobre ele, prendendo a monstruosidade com feitiços trabalhados em ouro. O Deus do céu vive debaixo do templo até hoje, e aqueles que o conhecem são sábios o bastante para evitar a sua tumba. Consequentemente, quase ninguém de Puno se aproxima das pirâmides, que se tornaram um local a ser esquecido. Além disso, Naira dá a todos as coordenadas exatas da pirâmide, já que seu guia deixara de existir há pouco. É preciso 3 dias de viagem de Puno até as ruínas, cerca de 110 quilômetros ao sul-sudeste da cidade. A paisagem é uma mistura de planícies, colinas, vales e passos de montanha. As ruínas que contêm a pirâmide estão situadas em um planalto com vista para um vale profundo e assolado por ventos. A terra circundante é árida e a vida vegetal é escassa. Nenhuma planta cresce no planalto propriamente dito. Ele é estéril e poeirento,
com apenas as estruturas artificiais quebrando o tom monótono de cinza amarronzado da terra. Um estranho assobio sinistro, ou talvez o som de uma flauta, pode ser ouvido soprando com o vento. Apesar do frio, vocês notam uma quantidade cada vez maior de moscas à medida que se aproximam. São moscas varejeiras, que geralmente se alimentam de carniça. Quanto mais se aproximam, mais o cheiro de carne podre aumenta. De cima, é possível notar algumas coisas das ruínas. Uma muralha de pedra envolve o local. É difícil dizer o quão alto ela já foi, pois agora está parcialmente enterrada pelo lodo, mas as porções visíveis se projetam a partir do solo em alturas que variam de 2 a 4 metros. É relativamente fácil ultrapassar a muralha, subindo um banco de terra próximo e caindo do outro lado. Alternativamente, há uma entrada principal de formato quadrangular flanqueada por pedras enormes e encimada por esculturas de pedra bastante desgastadas. Elas parecem representar uma cabeça humana, mas é fina e alongada, com uma boca grotescamente distendida. Aparentemente, tudo indica que o estilo das estruturas é semelhante ao de Tiwanaku, no lado sul do lago Titicaca. No interior da muralha, 2 Kariziri podem ser vistos. E um deles vocês reconhecem como sendo de Mendonça, mas dessa vez ele aparenta estar muito inchado, quase desfigurado. De Mendonça sobe os degraus da pirâmide, enquanto o outro espera abaixo. Quando chega ao topo, ele caminha para o que parece uma rachadura na pedra e ajoelha-se diante dela. Em seguida, começa a vomitar uma corrente de líquido branco espesso para dentro do buraco. Isso continua por 1 minuto. Quando de Mendonça termina, ele desce e o segundo Kariziri sobe para repetir o processo. Ao terminar o que parece ser uma oferenda, eles parecem muito mais magros do que antes, com de Mendonça novamente aparentando ser o mesmo com quem encontraram no bar cortando. Depois, os monstros se dirigem para o lado mais distante da pirâmide e desaparecem de vista. A estrutura principal é uma pirâmide com um topo grande e plano. Em torno dela, há uma rede de paredes internas em ruínas, muitas das quais desmoronaram ao longo do tempo. Algumas estão decoradas com arcos, insinuando os restos de outras estruturas. Versões menores da cabeça esculpida sobre a porta principal estão dispostas nessas paredes a intervalos regulares. O vento sopra constantemente de suas bocas distendidas, produzindo um irritante assobiar. A estrutura está quase toda enterrada, com apenas seus 5 últimos degraus despontando do solo. Eles são feitos de pedra cortada rusticamente, estando desgastados e rachados devido à idade. Cada degrau tem cerca de 1,5 metros de altura, o bastante para ser necessário escalar um de cada vez. Uma fenda longa e estreita corre na diagonal através do topo da pirâmide, com não mais do que 8 centímetros de largura em seu maior ponto. O cheiro de podridão é estonteante aqui. E moscas varejeiras zumbem constantemente em torno da fenda, pousando sobre a carne de vocês a todo momento. Um som borbulhante sobe das entranhas da pirâmide. Enquanto essa visão se esvai, se afastando e se nublando em sombras e névoas oníricas, todos escutam claramente a voz de Augustus Lark. Muito obrigado a todos por me livrarem do demônio que em mim habitava e controlava, através da dor e da tortura de minha alma, meu corpo e minha vontade, e me oferecerem finalmente a paz. E todos, em um pulo de susto e banhados em seu próprio suor, despertam em suas camas, contemplando o vazio da noite e sentindo aquele maldito cheiro de podridão como se estivesse a seus lados no quarto.